Queridos irmãos e irmãs, um bom e abençoado dia. E hoje, neste sábado, nós primeiramente fazemos memória hoje de um grande santo, São Francisco Xavier, um grande missionário. E Jesus hoje no Santo Evangelho veio o seu povo como andavam ovelhas abatidas, sem pastor. E Jesus sente por isso, compadeceu-se por causa disso. E somos nós convidados hoje, diante do nosso Senhor, que a característica do Senhor é compadecer-se os pequeninos. Jesus olha e se comove. Olha só como o olhar de Jesus ele é muito belo, né? Jesus olha para aquele povo, para aquela multidão e sente que eles estão sem direção, sem pastor, sem uma orientação. E o grande segredo desse evangelho é que Jesus olha para mim e para você e ele quer cuidar da gente. Por isso que Deus coloca pessoas ao nosso lado, para ajudar a gente a fortalecer a nossa vida, a nossa história, a nossa alma, para compadecer-se da gente, para nós fazermos com que as pessoas que estejam ao nosso lado, elas também tenham esse sentimento de cuidado, de zelo, Ou seja, é um olhar divino. E quando as pessoas a gente vê se perdendo por falta de amizade, por falta de uma palavra, por falta de uma orientação, e Jesus compadeceu-se da multidão, por isso que ele curava, por isso que ele devolvia a vista aos cegos, por isso que ele olhava com ternura para o seu povo. Então Jesus tem compaixão de nós e ele provoca esse sentimento para nós também termos um dos outros, ter compaixão, sentir com o outro. Compadecer-se, Jesus ele vem tocar na nossa humanidade. Jesus vem tocar na nossa ferida, Jesus vem tocar na nossa realidade. Ensina que a compaixão de nós provoca através desse evangelho para nós compadecermos uns dos outros, ou seja, é preciso crescer em nosso meio o desejo de cuidar do outro. E a gente vê tantas coisas, Tantas coisas acontecendo na nossa vida, na nossa história, É claro que estamos inquietos na nossa situação atual. O que a gente pode fazer? É cuidar do outro, é ajudar, é dar uma palavra, é confortar-se, Enquanto uns estão lutando pelo bem, outros estão fazendo mal. Enquanto uns estão buscando amor às coisas de Deus, outros estão estragando aquilo que é de Deus. Uns estão preocupados com Copa, outros com política, outros com economia, outros nem estão preocupados com nada, outros vivem a Deus dará, outros estão preocupados com as situações que estamos vivendo, de chuvas, de enchentes e catástrofes. Ou seja, será que diante de tudo isso, qual é o meu sentimento? É compaixão? É indignação? Ou é estabilidade? Dizer, não, tem que acontecer mesmo. Então, qual é o seu sentimento diante das situações que estamos vivendo? Se você tem compaixão, você vai se colocar no lugar do outro. E o que eu posso fazer diante disso? É dar uma palavra, é dar uma orientação, é se colocar diante do outro. Então, Deus é a luz, Deus vai iluminar a nossa vida, E São Francisco Xavier, é transmitir isso, a sua vida, a sua história, o seu carisma por meio do Evangelho. Então, sentir compaixão é se cuidar do outro. Então, precisamos ter o desejo de cuidarmos um do outro. O outro merece Cristo. O outro merece Cristo. Ah, padre, mas a pessoa não vale nada, não faz nada. Ele merece Cristo. Ofereça Cristo para ele. A nossa missão é oferecer Deus, E quem oferece Cristo, oferece também o quê? A graça de oferecer a salvação. Sentir compaixão é isso. É sentir que nós podemos cuidar das pessoas para que elas tenham uma presença amiga nas horas mais difíceis. E você sente se alguém com sentimentos de compaixão, você sente se alguém que é compassivo? Jesus olha, sente compaixão porque vê as pessoas perdidas. Então, esse é o sentimento que talvez agora o padre vai colocar um pouquinho. A gente está sentindo isso diante de tantas coisas, A gente precisa dar uma palavra de ânimo, de amizade, de conforto, mas e quem que dá essas palavras para a gente? Quem que orienta a gente? Quem que transforma a vida da gente? Então, diante desse evangelho, eu quero dizer a você que me escuta, muito obrigado
e juntos queremos nós sermos compassivos. E perdoa-se-me se eu não conseguir ter tal sentimento para convosco. Creio que não, mas se porventura passou tal sentimento, peço perdão. Mas saiba que sempre o Padre está preocupado, né, em fazer as coisas certas, bem, né, por você, pela comunidade, por nossa paróquia, pelos nossos trabalhos, sempre sentindo com o outro, né? Então isso faz diferença, né? Essa preocupação com o nosso povo, né? Vocês estão bem? Estão felizes? Como é que tá as coisas, né? É perceber isso na nossa vida. Tenha um bom abençoado dia, então aprendamos com Jesus hoje que Jesus vê, né, aquelas pessoas cansadas, abatidas, e ele se comove, ele sente compaixão e oferece para eles o quê? Uma direção. Coloquemos nós também no lugar de Jesus e aprendamos a direcionar aqueles que estão ao nosso lado para juntos chegarmos até o céu. Deus abençoe você.